Entrevista Total. O futuro da medicina é a tecnologia como aliada na formação de novos profissionais da área. Esses são alguns dos temas que vão ser explanados por diversos especialistas na segunda edição Cidades Algo Mais FPS, um evento que conta com o apoio da CBN Recife e acontece hoje, a partir das 6h30 da noite, no Teatro Rio Mar, zona sul aqui do Recife. E para entender mais sobre essa relação entre tecnologia e saúde, a gente recebe aqui no estúdio a Brena Mello, que é médica obstetra do IMIP, preceptora da FPS e também doutora pela Universidade de Maastricht, que fica na Holanda. É isso mesmo, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde aos ouvintes. A gente também vai conversar com o doutor Alonso Verdugo, médico cirurgião colombiano, também diretor médico de saúde na Microsoft para a América Latina. Também seja bem-vindo, doutor Alonso. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Buenas tardes. Buenas tardes. Obrigado. Muito bem. Deixa eu conversar com a doutora Brena, que é uma das palestrantes desse evento. O que é que você vai levar para esse evento tão importante para falar sobre medicina? É sobre a simulação. Por que ela faz toda a diferença e como é que ela acontece? Faz sim. Ela é uma... Bom, simulação pode ser aplicada para várias formas no sistema de saúde, para treinamento e para avaliação, mas o enfoque vai ser principalmente para a questão do treinamento. Nas outras áreas de situação de risco, nas Forças Armadas e na aviação, não se concebe um profissional estar na linha de frente sem ter passado por simulação de vários tipos de situação. E na medicina isso ainda é aceitável, aqui no Brasil principalmente está começando ainda, está engateando, não está de forma sistemática aplicada às faculdades nem aos centros de treinamento de profissionais. Uma realidade que é diferente já lá fora. Na Europa e nos Estados Unidos não se concebe um hospital universitário ou um curso de medicina liberar seus profissionais para o mercado sem terem passado por várias horas de treinamento e simulação. Então a gente vai conversar um pouco por que ela é tão importante e tão fundamental. E o senhor, o doutor Alonso, o senhor vai falar sobre experiências de transformação em saúde. Sí. Clarissa, efectivamente el uso de la información en salud es un desafío muy grande, aunque tenemos tecnologías como la tomografía, la resonancia magnética, equipos de simulación. Sí. Uno como médico, cuando está atendiendo su paciente, no siempre tiene acceso a todo el contexto para poder hacer la mejor prescripción o recomendación. El uso de esa información es el desafío más importante que hay hoy en día en salud. Extraer eso de los prontuarios para poder entender un contexto de riesgo y de una mejor medicina personalizada es parte de las experiencias que estamos teniendo en Latinoamérica, en varios de nuestros clientes y obviamente algunas instituciones muy grandes. Por ejemplo, en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social es una entidad bastante grande, Colombia, acá mismo en Brasil, en Chile, donde los sistemas de salud están buscando el acceso universal de una manera sostenible financieramente. Entonces, el uso de la información a nivel de salud poblacional es el principal desafío hoy día. Y una vez entendido ese riesgo, pues viene una segunda parte del problema y es cómo lo vamos a atender con un número limitado de médicos, limitado de infraestructura y en algunos casos limitado incluso de comunicaciones. Temas de telemedicina, los temas de trabajo colaborativo, el uso de la inteligencia artificial apoyando ese tipo de escenarios. Es, digamos, lo que vamos a presentar hoy de las experiencias en nuestro entorno. Quais são as lições já aprendidas dessas experiências, doutor? Primero, ni siquiera es el uso de la tecnología. Es nosotros los médicos poder aprovechar y no ver en la tecnología algo que nos va a desplazar. Muchos de mis colegas, cuando uno habla de inteligencia artificial, pues se imaginan que van a reemplazar al médico en su accionar. No es nada de eso. Es algo que me va a complementar para poder hacer mejor mi trabajo. Sim, okay. Muito bem. E em relação às simulações, doutora Brena, como é hoje a nossa realidade em relação a isso? Por que é tão importante a gente falar sobre isso e pensar sobre isso? Então, porque é importante a gente pensar em dar a oportunidade do profissional de saúde treinar até a excelência. Ele precisa estar confiante no que ele deve fazer. Então, ele deve ser confrontado previamente às situações de risco
não só resolver problemas, as questões novas que possam surgir, mas há muitas coisas que podem ser treinadas na simulação. Por exemplo, a comunicação, o trabalho em equipe, como o colega falou, que é tão importante. Então, muitos dos eventos adversos hoje em dia em saúde, a grande maioria, na verdade, devem-se à falha de comunicação e à falha de treinamento em equipe, de trabalho em equipe. Então, você provê uma oportunidade para eles treinarem previamente sistemas de comunicação eficientes, em curto espaço de tempo, que não deixe passar informações relevantes para o paciente, é fundamental. Não só isso, como você pode dar a oportunidade de treinar tanto conhecimento, quanto habilidade, a questão manual, né, como as questões éticas também. Então, você pode fazer uma combinação desses elementos, expor o aprendiz, o profissional de saúde a essas situações previamente e ele depois pode refletir. Então, tudo isso num ambiente seguro para o paciente, porque é um ambiente simulado, não é com pacientes reais, é com combinação de atores, que são pacientes simulados, que a gente chama, ou com simuladores, que são partes de corpos ou corpos simulados, bonecos, manequins, na verdade, legalmente se chama de bonecos, mas são manequins. E aí, com isso, a possibilidade é infinita do que é que você pode treinar. Tanto conhecimento como integração de equipe. O mais moderno hoje em dia é se conceber até mesmo simulação em todo o hospital, across the hospital, que chama. Então, você, desde a porta de entrada até a sala de cirurgia, para ver que tipo de entraves você pode ter na vida real. Desde um elevador que não funcionou, ou que não se conseguiu chamar na hora, até uma falha com o banco de sangue. Então, as possibilidades são infinitas e essencial. E ela já acontece, essa simulação, de forma já acontece, contenta alguns aqui? hospitais aqui já fazem, a gente tem feito de maneira ainda experimental aqui localmente no Recife, como treinamento para documentar, como pesquisa, mas está começando, é o que está começando. No Brasil já há, São Paulo já é muito forte, alguns lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Recife a gente está começando agora. Alguns hospitais já fazem pontualmente, mas de maneira rotineira. Isso é importante, está incorporado na cultura do hospital. Virar uma coisa que o profissional de saúde tem um horário dentro da carga horária dele, para ele sair do foco de trabalho ali, do ambiente real, e ser treinado das últimas questões. Então, um hospital que é preocupado com suas qualidades, com os seus desfechos, ele tem que monitorar o que aconteceu de evento adverso e identificar quais foram os problemas e expor a equipe a treinamento de situações semelhantes para que isso seja minimizado no futuro. E é um evento de tecnologia também. Como é que a tecnologia está dentro dessa prática da simulação? Tem várias possibilidades. Primeiro que a tecnologia é usar o conhecimento. Então, exatamente, o enfoque cognitivo é uma forma de tecnologia também. Você pensar estratégias cognitivas. Então, essa aqui é a fronteira do conhecimento na simulação, é isso. Começou-se naturalmente, é muito empolgante o treinamento de simulação. Qualquer profissional de saúde que gosta da sua área vai ver um treinamento de simulação, vai achar interessante e querer reproduzir. Mas é importante que a simulação seja bem desenhada do ponto de vista cognitivo. É muito investimento de tempo e de material, então ele deve ser o mais eficiente possível. Para ele ser eficiente, ou seja, treinar ao máximo aquela equipe num curto espaço de tempo, ela deve ser bem programada do ponto de vista instrucional. Você tem que planejar ela bem feito, de maneira bem sedimentada, com base no conhecimento de cognição, para que ela seja bem eficiente e você otimizar ao máximo aquele tempo que você usou aquela equipe para aquele treinamento. Então, tem isso, tem outras aplicações também que a gente estava conversando agora há pouco, a realidade aumentada, com o uso de óculos virtuais, tem a medicina áptica, que também é outra, você treinar habilidades onde o computador possa lhe dar um feedback manual de resistência. Então, na cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, você saber se você está palpando com sua pinça um fígado ou uma alça de delgado, aquilo aí tem uma consistência completamente diferente. Então, é uma simulação, é uma realidade virtual que você está vendo nos óculos, mas o computador reage na sua mão como se fosse um fígado, como se fosse até um câncer, quando ele é mais endurecido, a resistência é maior. Então, a fundamental na preparação de um profissional, tem muitos avanços que podem ser usados na simulação. Depende de como você desenha e principalmente depende do seu objetivo, o que é que você está precisando treinar aquela equipe naquele momento. Ou avaliar lá fora. Esses títulos todos, título de especialista em pediatria no Canadá, título de especialista na Inglaterra, todos são feitos com cenários simulados. Então, ninguém concebe hoje em dia aprovar um cidadão somente com base em provas teóricas de conhecimento, que é só um aspecto da vida do profissional de saúde. Ele precisa estar apto a executar muito bem, não só conhecimento, mas como habilidade e a questões éticas, né? Muito bem, doutor Alonso, tem a saúde é a Cinderela do uso da informação. O que quer dizer essa frase aí que o senhor disse? Sim. Cuando uno ve temas como Netflix, Uber, Amazon, en los temas de venta o la banca digital, son diferentes industrias que tienen una madurez muy alta en el uso de la información de contexto para ofrecerle a los clientes mejores servicios
de valor. Nosotros en salud somos la Cenicienta, Cinderella, porque tenemos mucha información pero no la estamos usando y somos los que estamos más atrás en el proceso de transformación digital de todas las industrias. Estamos con un gap muy alto, una brecha muy grande en términos de ese uso tecnológico de la información. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cultura nuestra. No, todavía hay resistencia a poder incluir este tipo de cosas. Cuando uno habla, por ejemplo, de temas de simulación, entonces uno de médico a veces mira así como raro, con cierta aprehensión, miedo, y no procura más vivirlo. Estoy de acuerdo con la doctora. Uno en aviación, que también tuve algo de experiencia en aviación, Fuerza Aérea, un piloto pasa por varias horas de entrenamiento simulando situaciones de emergencia para que cuando se presente en el entorno real, digamos, tenga esa experiencia cognitiva y pueda tomar decisiones de forma un poco más acertada o evitar errores que uno cometería normalmente por la urgencia. En mi palestra voy a contar un caso que tenemos en Colombia de uso de simulación. Lo utiliza la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín. Ellos lo usan en dos instancias. Una para formación en los residentes de oftalmología. La estructura del ojo es muy compleja, es pequeña. No tenemos muchos ojos para experimentar de humanos, es muy raro. Normalmente emplea de animales. Pero la estructura en sí es compleja. Uno tiene que imaginar como médico muchas de las características para planificar una cirugía. La universidad creó todo un globo ocular digital y usando Microsoft HoloLens entrena a los residentes en la estructura. Esa es una primera parte. Lo otro sirve también para enseñarle a los pacientes lo que le pasa con su ojo, qué estructura es la que está comprometida, por qué debe tener esos cuidados. A uno normalmente de paciente le explican algo y pues, no es que entiendan, ¿no? Dice, sí señor, sí, pero no, o sea, adentro tiene todas las dudas. Es muy importante mejorar la comunicación con los pacientes para que hagan adherencia a las recomendaciones. Y si tienen preguntas, pues las puedan presentar y resolverlas. El otro escenario que lo están usando esta misma universidad es en pregrado para que los estudiantes aprendan a evaluar situaciones de urgencia. Entonces, en un contexto de urgencia, con los lentes uno ve ahí las animaciones, el estudiante de medicina debe tomar decisiones del manejo de esos pacientes en su triage, su evaluación de riesgo, qué priorizar, qué puede hacer. Entonces, hay varias experiencias de este tipo de cosas que son innovadoras, que se están sucediendo en nuestra región, no todo es al norte, ¿no? O en Europa. También en nuestros países hay empresas y hay personas y entidades que están trabajando con este tipo de elementos para nuestros problemas en nuestro contexto, nuestras limitaciones, las brechas que tenemos digamos, de conocimiento y cultura de la gente, que es un poco diferente en otras latitudes. En eso, pues nosotros en Microsoft estamos aportando tecnologías, trabajando con nuestros parceros, nuestros asociados de negocio y obviamente llegando y acercándonos a clientes, digamos, de un contexto de salud para ayudar a entender y procurar qué podemos hacer para mejorar las cosas. Pela sua experiência, doutor, o Brasil tá no mesmo patamar que os outros países em relação ao uso dessas novas tecnologias? Brasil tiene una posición privilegiada, ¿no? O sea, primero, es un país grande. Aquí todo es grande, ¿no? Entonces, cualquier tipo de problemática acá se afronta normalmente con unas características importantes. Es similar a los desafíos que tenemos en la región, digamos, las diferencias, las vías de acceso, comunicaciones, poblaciones un tanto dispersas. En eso somos similares, pero Brasil obviamente tiene una experiencia de liderazgo en muchos frentes. Por ejemplo, genómica. Los temas de medicina genómica en Brasil hay varias entidades que están trabajando haciendo caracterización de genoma brasilero para poder hacer mejor formulación médica y una mejor evaluación del riesgo de la población en ciertos tipos de enfermedades.
casi siempre temas de cáncer y enfermedades, digamos, del área más compleja genéticamente. Es más parecido a una problemática como la de México, que tiene una población pues grande. Sabe que México decidió en el último gobierno en diciembre, una sola entidad va a atender a toda la población mexicana. Es un modelo universal de acceso. Entonces hay un reto administrativo, un reto de red, de cuántos médicos tengo, dónde los estamos formando, a los pacientes, educarlos. Y es importante, estamos hablando de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, estar fumando y este tipo de cosas, que son enfermedades que nosotros llamamos crónicas, que son enfermedades que una vez aparecen, el paciente va a necesitar su tratamiento continuo para estar estable, no tienen cura como tal. Lo que puedo hacer es garantizar que la complejidad que tengas esas enfermedades no aparezcan rápidamente, sino muy tarde en el tiempo. La población hoy en día vive más. Tenemos personas de mayor edad y aparecen otro tipo de enfermedades que tienen problemas también de alto impacto, tanto social como obviamente económico. Los cánceres y enfermedades de demencia generativa, Alzheimer, por ejemplo, que es muy común. Tenemos otras enfermedades muy nuestras como el Zika, o enfermedades infecciosas que pueden tener impacto a largo plazo en una población. Pues sí, le dio Zika, pero por ejemplo en el caso de los neonatos, pues el problema de la microcefalia, sí, que se va a ver a largo plazo en la población, son en años el impacto que vamos a tener. Es el sistema de salud con la información adecuada, utilizada, puede tomar mejor decisión y planificar las cosas. La forma en que lo hacemos hoy en día en medicina es muy limitada. Por isso el Cinderel. Muito bem, quero agradecer a presença de vocês aqui, desejar um bom evento. A gente conversou com Brena Mello, que é médica obstetra, e também com Alonso Verdugo, que é médico cirurgião. Os dois são palestrantes da segunda edição Cidades Algo Mais FPS, que acontece hoje às 6h30 da noite no Teatro Rio Mar, um evento que conta com o apoio da CBN Recife. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Bom evento. Muito obrigada. Agora é 4 da tarde, 32 minutos. CBN Total.